A gente está numa jornada aí, numa série de mensagens. Hoje é a terceira e última mensagem da série. E a gente vai hoje finalizar com uma palavra muito pontual a série com o tema Esperar é necessário. Esperar é necessário. Vamos todos no 3? 1, 2, 3. Amém. Então, que bênção. Quem tem sido abençoado aí até, amém, que poderoso, né? Tem sido algo assim, parte de Deus, algo tremendo que temos recebido aqui nesses esses 2 últimos domingos que a gente tem recebido. E hoje nós vamos para o terceiro domingo de novembro, terceira mensagem da série, terceira e última. Hoje a gente finaliza. E eu creio que nós vamos ser profundamente edificados. Eu quero convidar todos os juniores, tia Adriele hoje, não é isso? Toda a rede Alfa aí, até 12 anos, acompanha a tia Adriele para um tempo de ser ministrado na palavra, na linguagem deles. Os demais permanecem aqui para receber da parte do Senhor. Amém, igreja? Salmo de número 40, se você pode, por favor, abra sua Bíblia. Salmos de número 40, é o nosso texto base. A partir daqui, o Senhor tem nos edificado nesse salmo muito precioso. Nós vamos, mais uma vez, reler os 5 primeiros versos desses salmos. Eu quero também cumprimentar os irmãos que estão conosco pelo YouTube, você que está conectado aí, na live, você de Santo Amaro ou você de fora de Santo Amaro que está com a gente, que a paz, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Salmo de número 40, amém? Você encontrou aí? Salmo de número 40, vamos ler os 5 primeiros versos do Salmo 40 e depois nós vamos orar e Deus tem uma palavra para o nosso coração. Feche seus olhos. Aliás, perdão. Vamos ler depois que nós vamos orar. Salmo 40, verso 1 diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Pai, como nós cantamos aqui, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso amigo. O Senhor nos ama, a tua bondade nos cerca por detrás, por diante. A tua bondade e a tua fidelidade nos acompanha todos os dias. E nós cremos que esta bondade há de se manifestar aqui nessa noite, trazendo ao nosso coração a boa semente da tua palavra. Não porque merecemos, Senhor, mas porque o Senhor é bom e porque estamos em Cristo, que o Senhor venha com a boa semente e, ó Deus, e nos alcance, Senhor, ilumina o nosso entendimento, que esta palavra nos encoraje, restaure, renove a nossa fé, fortaleça a nossa fé, que esta palavra nos posicione, que esta palavra nos alinhe, Senhor. Nós oramos porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E nós cremos no poder da tua palavra. Por isso oramos com fé, meu Deus, que em nome do teu Filho amado Jesus, o Senhor irá
trazer ao nosso coração a palavra que já foi liberada da tua boca. Oramos porque cremos, em nome de Jesus. E quem crer diz amém. E amém. Glória a Deus. Irmãos, Salmo 40, a gente tem se debruçado sobre esse salmo desde o primeiro domingo de novembro. E os 2 últimos domingos nós fomos profundamente edificados a partir desses salmos. E esse salmo, ele é salmo de Davi. Talvez você não saiba, talvez haja alguém aqui que não sabe, mas os salmos são canções. São letras de canções que foram escritas para serem cantadas, para ter uma melodia, um ritmo. Mas essas letras de canções foram reunidas e 150 canções compõem o que a gente chama do livro dos Salmos. Nós temos vários autores aqui no livro dos Salmos, porém o principal autor do livro dos Salmos é Davi, o rei Davi. E não é diferente aqui no Salmo 40. O Salmo 40 é um salmo composto pelo rei Davi. Davi compôs esse salmo, e esse salmo ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 10, ela fala... É uma mistura de testemunho com ações de graças. Davi está falando do que Deus fez na vida dele e está agradecendo por isso. A segunda parte desse salmo, do verso 11 ao verso 17, Davi apresenta a Deus a sua súplica. Ele está ali descrevendo uma súplica, na segunda parte. Mas a gente tem se debruçado apenas em uma porção da primeira parte, do verso 1 ao verso 5. E ainda mais especificamente temos nos debruçado a esse verso 1, que diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O salmista, ao escrever, ele faz aqui nesse verso 1 um trocadilho. Ele começa esse salmo fazendo um trocadilho, um jogo de palavras. O que é muito comum do texto poético. O texto poético, ele é composto de rima, né? Alguns textos poéticos possuem rimas, outros possuem palavras que tem duplo sentido, no sentido figurado. Mais especificamente também há essa liberdade de fazer uma brincadeira com as palavras, e a gente encontra isso aqui nesse Salmo 40. Por quê, pastor? Porque o Salmo 40, quando o texto diz esperei com paciência, a palavra para esperar, esperei, e a palavra para paciência é a mesma palavra. É o verbo cavar, que de queijo, A-V-A-H, cavar, que significa buscar, que significa aguardar, esperar. E de forma que foi traduzido esperei com paciência, mas que no original é esperar e esperar. Mas tem uma mudança aqui de uma palavra para outra, porque a conjugação verbal é diferente. Quando o salmista diz esperei, é uma conjugação, e quando ele diz de novo, com paciência, a palavra, o verbo é o mesmo, mas a conjugação é diferente. Porém, uma tradução assim, mais literal do texto original, seria mais ou menos assim: o salmista está dizendo, eu esperei esperando. Esperei esperando. Olha que linguagem poética bonita, né? Ele está dizendo, olha, eu esperei esperando. E o que é que ele quer dizer com isso? Eu esperei e continuei esperando. Eu esperei e não deixei de esperar. Eu esperei e continuei sem desistir esperando no Senhor. E aí foi traduzido como esperei com paciência. Mas o que o salmista está expressando é isso. Ele diz, olha, eu esperei e o esperar não foi um ato isolado. Eu continuei esperando até que o Senhor se inclinou para mim. Até que Ele veio com o socorro que eu precisava. Eu esperei no Senhor com paciência. Então, o salmista expressa uma realidade. Ele expressa que aqueles que buscam a Deus, eles, muitas vezes, vai precisar esperar de Deus um retorno. Aqueles que buscam a Deus com uma súplica, com um clamor, um pedido intenso que é colocado diante do Senhor, nem sempre Deus responderá aquele pedido de imediato.
aquela pessoa que pede e suplica a Deus será colocada em um lugar de espera. E perceba que a espera que Davi foi colocada foi uma espera diante de um pedido que ele fez de socorro. Davi fez um pedido de socorro. E quando se a gente parar um pouco para refletir, a gente vai perceber que o pedido de socorro não dá para esperar. Vocês concordam comigo? Imagina assim, você está passando, a pessoa está se afogando, aí você diz, olha, eu vou ali comprar R$10 de pão que minha mãe pediu, quando eu voltar eu lhe ajudo aí, você está morrendo afogado. Espera aí, viu? Não morra agora não, que eu vou ali e venho já. Né? Uma coisa... Quem está precisando de socorro não pode esperar. Quem está clamando por socorro quer uma ajuda urgente, o mais rápido possível. E o salmista diz que o que ele apresentou diante do Senhor foi o seu grito de socorro, o seu clamor. Mas perceba, mesmo Davi apresentando ao Senhor o seu pedido de socorro, Deus o colocou em uma situação de espera. Por quê, pastor Denis? Porque quem busca a Deus, quem serve ao Deus Altíssimo, precisa aprender a esperar. Quem busca a Deus, quem serve a Deus, quem ora a Deus pedindo algo, precisa entender que o Deus que nós servimos é um Deus que muitas vezes vai colocar o nosso pedido, a nossa súplica em uma situação de espera. Quem busca a Deus, quem serve a Deus, precisa entender que esperar é necessário. Nem todo pedido, nem toda súplica, ainda que seja um pedido de socorro. Pastor, o meu estado está quase terminal. Pastor, a minha situação está crítica. Pastor, eu estou no meu limite. Pastor, eu cheguei no final. Eu preciso de uma intervenção de Deus agora. É muito possível que mesmo você diagnosticando uma urgência, Deus o coloque, assim como o salmista, em um lugar de espera. Ele diz, olha, eu esperei. E não somente isso, eu continuei esperando. Esperar não é fácil. Naturalmente, a nossa carne não gosta de esperar. A gente, naturalmente, não tem uma inclinação para a paciência enquanto se espera. Porque essa paciência, Paulo vai dizer que é um dos gomos do fruto do Espírito. É algo que só pode ser gerado no Espírito, porque na carne, a carne não consegue produzir paciência. Por quê, pastor? Naturalmente a gente não gosta de esperar. Ou você chega no consultório para poder ser atendido por um médico, aí você chega na recepção, diz, olha, eu quero marcar a presença aí, acabei de chegar, me coloca aí, marca a minha presença na fila. Aí a pessoa, não, pois não, já coloquei aqui, já marquei presença, pode sentar ali e aguardar. Aí você pergunta, tem quantas pessoas na minha frente aí? Aí você vai dizer, a atendente vai dizer assim, 18. Aí você, oh, glória, aleluia. Aleluia, glória a Deus, 18 pessoas. É assim? Não, naturalmente a gente não gosta de esperar. Há uma inclinação na nossa carne que não gosta de esperar. Porque esperar é uma manifestação da fé. É por meio da fé que a gente espera, com paciência. É por meio da fé que a gente espera e continua esperando, sem deixar de esperar. É por meio da fé. Na carne não conseguimos esperar, porque a nossa carne não gosta de esperar. Mas escute, mesmo a gente tendo uma natureza que não gosta de esperar, esperar é necessário. Nós não podemos perder de vista que esperar é necessário. A gente precisa entender que nós precisamos esperar. E Davi está dizendo isso, olha, eu esperei e continuei esperando no Senhor. Eu apresentei o meu grito de socorro, o meu clamor. E Deus me colocou no lugar de espera, e eu esperei esperando. Eu esperei e continuei esperando no Senhor. E
Davi está escrevendo isso, a letra desse salmo, ela está numa conjugação passado, no passado. Davi aqui no salmo, ele está dando testemunho de algo que Deus fez. Davi não está compondo o salmo enquanto espera. Davi está compondo esse salmo, dando testemunho que a espera dele resultou no agir de Deus. A espera dele foi contemplada com o socorro de Deus. O pedido de socorro dele foi atendido depois de um período de espera. Então, Davi não está escrevendo esse salmo enquanto está esperando. Ele está escrevendo esse salmo tendo esperado e tendo recebido aquilo que ele suplicou. E aqui ele está dando testemunho. Esperei e o Senhor se inclinou. É um testemunho. E é muito possível eu lendo alguns comentários bíblicos e lendo alguns comentários acerca desse salmo e do que Davi está escrevendo, e os teólogos, os estudiosos da Bíblia acreditam que Davi está escrevendo esse salmo em referência ao período que ele esteve fugindo de Saul. O período que ele esteve, que Saul, rei Saul, passou a persegui-lo por inveja, e durante este período de anos fugindo, ele suplicou a Deus por socorro. E aqui está já o rei Davi, tendo recebido aquilo que Deus prometera, tendo recebido a resposta da sua súplica, tendo já sido socorrido por Deus, ele está escrevendo esse salmo, mas em mente o período que ele precisou de socorro enquanto estava no deserto, ameaçado, a sua cabeça estava a prêmio, era a maior recompensa de Israel naquele contexto, era a vida de Davi. E ele está escrevendo o tempo de angústia que ele passou fugindo de Saul. O tempo, sabe, que ele passou sendo ameaçado de morte pelo rei Saul. Acredita-se que ele está fazendo referência a esse período muito difícil da sua vida. Para que talvez você não saiba, e eu preciso trazer essa história como um pano de fundo para você entender o que eu vou ministrar daqui para frente. Deus escolheu Saul, rei Saul, só que Saul se distanciou do Senhor, pecou diante do Senhor, passou a ser governado pelo seu próprio coração, e Deus rejeita Saul. Deus envia Samuel até Saul e diz: olha, Saul, você está por conta, Deus não está mais com você. Só que ao passo que Deus rejeita Saul, Deus manda Samuel ir na casa de um belamita de Belém, Jessé, para escolher entre os filhos de Jessé o próximo rei que iria suceder o rei Saul. E Samuel obedece, Samuel vai até Saul, diz: olha, Deus o rejeita, e depois Samuel vai à casa de Jessé, e aí toda uma história muito linda, porque Davi é o último dos filhos a passar na frente de Samuel, e Deus diz: olha, é o caçula, o menos provável a ser escolhido. E aí Samuel derrama o azeite e profetiza, dizendo: olha, eu lhe consagro como o próximo rei de Israel. Davi aqui é um adolescente. A Bíblia não diz a idade, mas por algumas informações, a gente entende que Davi tinha em torno de 15, 16 anos aqui, quando Samuel vai na casa do seu pai para consagrá-lo. Veja, perceba que não foi somente uma palavra profética que Samuel liberou, não só foi uma promessa que Deus estava fazendo, mas o óleo foi derramado, já concretizando aquilo que Deus estava falando. Olha, você não somente está profetizado, mas está ungido, habilitado para ser o próximo rei. Perceba isso. E Samuel faz isso, e a partir dali vai suceder uma série de coisas que vai demorar um intervalo de cerca de 15 anos. Do dia que Samuel foi na casa de Jessé para consagrar Davi rei, até Davi sentar no trono, nós temos um intervalo de quantos anos? 15 anos. 15 anos. Entre o que Deus prometeu e o cumprimento do que Deus prometeu. Entre o que foi profetizado e o cumprimento do que foi profetizado. 15 anos.
Agora, o que aconteceu durante esses 15 anos, pastor? O que aconteceu nesse período em que Davi esperou o cumprimento do que Deus profetizou sobre a vida dele, do que Deus prometeu? O que aconteceu nesse período? Esse período de espera, um período que Davi teve que esperar acontecer aquilo que Deus disse que ia acontecer. O que aconteceu nesse período? Algo aqui aconteceu em especial. Davi, ele foi perseguido pelo rei Saul, como eu falei há pouco. E Davi viveu um dos períodos mais difíceis da sua vida durante esses 15 anos. Ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha um óleo que já tinha sido derramado em sua cabeça, e ele viveu um dos períodos mais difíceis da sua vida. Foragido, fugindo, correndo, debaixo de uma ameaça de morte. Ele viveu durante esses 15 anos. Boa parte desses 15 anos foi fugindo da espada de Saul. E foi nesse contexto de angústia, foi nesse contexto de perseguição, de traição, que Davi está dando testemunho. Eu clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim. Foi nesse vale difícil. Agora, eu quero conversar com vocês, eu quero apresentar para vocês aqui, nos minutos que ainda tenho com vocês nessa palavra, e daqui extrair algumas lições e refletir sobre o seguinte: como foi esse tempo de espera de Davi? Davi diz: eu esperei no Senhor, mas como foi que Davi esperou no Senhor? Porque existe um jeito certo de se esperar. E nós podemos aprender com Davi a como esperar no Senhor. O que podemos aprender com Davi nesse período de espera, que ele esperava o cumprimento da promessa que Deus tinha feito por meio da boca de Samuel. E o que podemos esperar de Davi, o que podemos aprender com Davi diante do pedido de súplica, de socorro que ele fez diante de Deus. O que podemos aprender nesse tempo de espera? Podemos aprender algumas lições muito poderosas com Davi. O que fazer, pastor, enquanto se espera? Talvez eu estou falando com pessoas aqui que têm uma promessa. Deus é pastor, Deus liberou uma promessa sobre a minha vida. Pastor, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Pastor, olha, eu tenho uma oração que eu tenho colocado diante do Senhor, um pedido que eu tenho feito diante do Senhor constantemente. Eu tenho clamado a Deus por socorro. Pastor, eu tenho buscado a Deus colocando minha súplica diante do Senhor. E eu estou esperando o Senhor responder. Eu estou esperando Deus entrar com providência. Pastor, eu estou nessa situação, eu estou em uma situação de espera, eu estou esperando promessas acontecerem, palavras proféticas se cumprirem, eu estou esperando a resposta da minha súplica, a resposta do meu clamor. Eu estou nesse lugar de espera, pastor. Eu preciso aprender com Davi a como esperar, porque nós precisamos esperar no Senhor, mas precisamos esperar da maneira certa. Existe um jeito certo de esperar. E Davi vai nos ensinar. E eu separei aqui 5 lições que eu posso aprender com a espera de Davi. E que eu posso trazer para a minha vida, para que eu, enquanto espero no Senhor, pratique aquilo que Davi praticou. Tenha a mesma postura que Davi teve. 5 lições. Primeira lição que eu posso aprender com Davi: enquanto espero no Senhor, eu preciso ter coragem para assumir desafios. Primeira lição: enquanto espero no Senhor, eu preciso ter coragem para assumir desafios. O período de espera é um período que vai ser recheado de muitos desafios. Porque aprendemos já isso aqui, lá na primeira mensagem da série, que a espera, na verdade, é Deus esperando a gente estar pronto para Ele cumprir aquilo que Ele prometeu.
Na verdade, enquanto a gente espera, Deus também espera. Há uma espera da parte de Deus, Deus esperando, gerando em nós uma maturidade para que a gente esteja pronto para receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quer seja o seu pedido de oração, quer seja a promessa que Ele lhe fez, você precisa estar pronto para receber, para que Ele possa te entregar aquilo que Ele tem para você. Já aprendemos sobre isso, já refletimos sobre isso. Mas entenda, o período de espera vai ser recheado de desafios, porque desafios nos estica, desafios nos faz crescer, desafios nos amadurece, desafios nos dá possibilidades de desenvolver habilidades e capacidades. Pessoas que não gostam de abraçar, de assumir desafios, de assumir responsabilidades, são pessoas que vão esperar e vai talvez esperar um pouco mais do que deveria. Por quê? Porque somos esticados quando assumimos desafios. Pastor, o que é um desafio? Desafio é uma coisa, é uma responsabilidade, é uma demanda que está além da nossa capacidade ou habilidade. Você olha para aquilo e diz assim: meu Deus, isso é muito maior do que eu. Você olha para o desafio e você diz assim: olha, aos olhos humanos eu não consigo lidar com isso. Aos olhos humanos eu não sei se eu vou dar conta. Isso é um desafio. E Davi assumiu enquanto esperava. Deus cumpriu o que prometeu. Davi assumiu o desafio, sim ou não? Sim. E a gente vai ver isso principalmente na história, quando ele vai enfrentar Golias. Veja, um menino franzino, porque Davi enfrenta Golias logo depois de ter recebido a palavra, então ele ainda estava muito novo, ainda muito jovem. Ele enfrenta Golias, o menino, a Bíblia diz que ele é um menino franzino. E ele vai levar, pastor Paulo Júnior comenta que esse foi o primeiro iFood da história, quando Jessé manda Davi levar a marmita para os irmãos que estavam na frente de batalha. E Davi foi o motoboy do iFood, que foi levar lá o lanche dos irmãos. E aí Davi chega lá com o lanche e ele vê Golias afrontando o exército, e não somente o exército, mas o Deus vivo. E Davi, ele vê aquele desafio e ele diz assim: eu vou lutar com esse gigante. E perceba que é um desafio. Qual foi a característica que eu dei para desafio? Desafio geralmente é algo muito maior do que você tem capacidade de lidar. Você olha e vai dizer assim: é muito grande para mim. E isso era Golias. Golias era um gigante. Golias era um gigante forte, armado, guerreiro experiente, e Davi não tinha nada disso. Mas Davi fez o quê? Ele teve coragem para assumir o desafio de enfrentar Golias. O tempo de espera, enquanto se espera o cumprimento da promessa, enquanto se espera a resposta de oração chegar, Deus vai colocar diante de você muitos desafios para que você possa assumir. E não fuja deles. Não corra desses desafios. Assuma os desafios, porque os desafios nos prepara, nos coloca na rota de conexão com o propósito de Deus para a nossa vida. Desafios muitas vezes vão ser oportunidades. Você sabe o que significa a palavra oportunidade? Oportunidade vem de porta, oportunidade, olha, porta. Oportunidades são portas. Portas que Deus vai abrir para que você possa entrar. E a cada porta dessa que você entra, você está cada vez mais próximo do cumprimento da promessa. Você está cada vez mais próximo da resposta que Deus dá à sua oração, do seu clamor. Então escute, não rejeite desafios, não deixe passar por você oportunidades. Tenha coragem para assumir desafios, para assumir responsabilidades grandes, para assumir coisas que é maior do que você imagina, maior do que a sua capacidade de lidar com aquilo. Assuma desafios. Enquanto espera, não deixe portas se fechar. Entre pelas portas que Deus vai abrir. Ainda que isso envolva um risco, ainda que isso envolva assumir responsabilidades grandes, não deixe passar, assuma as responsabilidades, entrem pelas portas,
Não perca as oportunidades. Enquanto se espera, irmãos, aceite desafios. Enquanto se espera, entre pelas portas. Quer seja uma oportunidade de capacitação. Você diz assim, meu Deus, como é que vai ser? Deus abriu essa porta para eu estudar, mas vai ser difícil. Olha, eu vou ter que trabalhar o dia todo, depois ainda ter que pegar ônibus para Aracaju e estudar a noite toda, e depois pegar o ônibus de volta, chegar aqui muito tarde. Vou ter que fazer o trabalho da faculdade, da escola, do curso. Vou ter que fazer isso no meu horário de almoço. Vai ser um tempo difícil, vai ser um desafio. Eu não sei se eu consigo. É um gigante. Aceita o desafio. Diga, eu vou entrar por essa porta, Deus vai me dar graça. Eu sei que vai ser cansativo, eu sei que vai ter riscos, eu sei que vai ser complicado, mas eu não vou deixar essa porta se fechar. Eu vou entrar por essa porta. Enquanto se espera, a gente não pode perder as oportunidades. Enquanto se espera, a gente não pode deixar de aceitar os desafios que Deus vai colocar diante da gente. Davi teve coragem, enfrentou Golias. E Golias, você conhece o final da história, então você já sabe como Golias foi uma porta que Davi, um desafio que Davi assumiu e que foi chave para o processo que Deus tinha na vida dele. Não rejeite os desafios. O tempo de espera é cheio de desafios e oportunidades. Tenha coragem. E não deixe passar as oportunidades. Segunda lição. Segunda lição, pastor. O que é que eu posso aprender com Davi aqui? Enquanto se espera cumprir o que Deus disse. Enquanto se espera, não pare nas dificuldades. Enquanto se espera, não pare na onde? Nas dificuldades. O tempo de espera não somente vai ser recheado de oportunidades e de desafios, mas o tempo de espera vai ser recheado de dificuldades, de tribulação. Outra coisa que a gente não gosta. Perceba, a gente acha que o tempo de espera vai ser um mar de rosas, um mar de almirante. Já viu esse termo na navegação? Um mar calmo, bons ventos. Não, o tempo de espera geralmente é marcado por um tempo de muita tribulação. Enquanto você espera Deus responder o seu pedido de oração, enquanto você espera Deus responder o seu clamor, enquanto você espera o cumprimento da promessa, esteja preparado para enfrentar muitas dificuldades. Davi, como falei há pouco, ele matou Golias. E porque ele matou Golias, ele ficou famoso. Davi viralizou da noite para o dia. Davi era um pastor de ovelhas. Sabe o que seria um pastor de ovelha naquela época? A gente fala assim, pastor de ovelha, a gente acha que era um cargo, uma função nobre naquela época. Não. Uma profissão hoje equivalente ao pastor de ovelha seria o vaqueiro. Já viu um vaqueiro? Hein? O vaqueiro que tanja o gado, que cuida, fecha a cerca, leva o gado para pastar. Seria um vaqueiro. Davi era um vaqueiro. Se a gente fosse contextualizar para os dias de hoje. E ele saiu de vaqueiro para o trend tops do Twitter. Ele viralizou. Todo mundo só falava de Davi depois que ele matou Golias. A fama de Davi, não somente fama, glória. Davi, quando ele voltou, quando o exército voltou da batalha, que Golias foi morto, Davi entrou nos braços, nos ombros dos soldados, na cacunda dos soldados, e o povo dizendo, olha, Davi matou milhares. Saul matou poucos, mas Davi matou milhares, olha. Todo mundo, sabe, a glória, Davi viralizou, Davi ficou conhecido. Ele foi no auge, fama. A recompensa por ter matado Golias era casar com a filha do rei. Ou seja, ele saiu de uma família pobre para fazer parte da família real. Veja, a vida dele mudou de uma hora para outra. Toda a esquina de Jerusalém falava o nome de Davi. Davi estava na manchete dos jornais. E isso encheu o coração de Saul de
inveja. Davi passou a ser uma ameaça para Saul. Ele diz: olha, se Deus me rejeitou, Davi sabia, Saul sabia, ele já tinha sido comunicado, Deus me rejeitou. E esse menino está sendo levantado, ele é uma ameaça, ele vai ser o próximo rei. Saul encheu o coração de inveja e começou a perseguir. Começou a perseguir Davi. E ali, veja, aqui começa o pior tempo da vida de Davi. Você sabe o que é ter a nação inteira atrás de você? Porque Saul colocou a cabeça de Davi a prêmio. Disse: olha, quem trazer a cabeça de Davi, quem trouxer Davi morto, vai casar com uma das minhas filhas. Olha a recompensa. Um prêmio muito grande foi colocado. Davi começou a fugir, sem ter cometido crime nenhum. Toda a polícia daquela época estava atrás dele. E não somente para prendê-lo, mas para matá-lo. Você sabe o que é você viver diariamente com ameaça de morte, com o risco de morrer? Você sabe o que é isso? Eu tive, como muitos de vocês sabem, em 2021 eu tive Covid, e minha Covid escalou para um grau mais grave. Eu tive que me internar com mais de 50% do pulmão comprometido. E ali no hospital foi um tempo muito difícil, porque a gente cercado de notícias de gente morrendo todo dia, gente que hoje estava bem e com 10 dias estava dentro de um caixão. E ali debaixo de uma pressão, de um risco de morte, debaixo de uma pressão muito grande, eu pude experimentar em 15 dias o que Davi experimentou em 15 anos. Você imagine o nível de pressão de você deitar num lugar para dormir e não saber se acordaria vivo. De uma pessoa lhe acolher porque ele começou a andar errante, caminhando, vagando, foragido, dormindo um dia numa cidade, dormindo outro dia num povoado, migrando de um lugar para outro para não ser capturado, dormindo ao relento, dormindo em cavernas. Imagine isso. No frio, fome. Perceba. Esse é o Davi que escreveu: esperei com paciência no Senhor. Enfrentando o tempo mais difícil da sua vida. Longe da família, longe de amigos, sozinho, solitário, caminhando como um errante, não tendo cometido crime algum. Com a sua vida em jogo. Davi era acolhido numa casa, ele não sabia se a pessoa que acolheu de fato era um amigo ou se estava acolhendo ele para de noite matar ele e receber a recompensa. Debaixo dessa pressão, Davi viveu tempos de angústia. Debaixo dessa pressão de perseguição, de traições, de tribulações, Davi viveu o pior tempo da sua vida, um tempo de angústia, talvez até um tempo depressivo, talvez, se fosse nos dias de hoje, uma crise de ansiedade. Você imagine as crises existenciais. Talvez eu imagine Davi ali dizendo: Senhor, tira a minha vida. Senhor, não deixa eu cair na mão de Saul, que o Senhor me leve. Eu imagino talvez crises que ele enfrentou. E talvez está fazendo sentido para algumas pessoas que estão me ouvindo aqui no auditório ou na live. Está dizendo: pastor, eu tenho enfrentado um problema assim, eu estou enfrentando dias difíceis, de angústia, de dificuldade, dia de tribulação. Eu tenho vivido, pastor, talvez você está se recuperando de uma traição, talvez você tenha sido perseguido ou perseguida, mas eu quero dizer uma coisa a você: não desista diante dessas dificuldades, porque aquilo que Deus prometeu vai acontecer.
Não são essas tribulações. As tribulações não é indício de que Deus esqueceu de você, de que Deus não está olhando para você, de que Deus, sabe, não vai julgar a sua causa, de que Deus não vai entrar com resposta ao seu pedido. As dificuldades não significam isso. E por que é importante dizer? Porque muitas vezes a gente dá às dificuldades esse significado. A gente diz assim, olha, o problema só chegou porque Deus se foi. Eu só estou passando essa luta porque Deus não está comigo. Deus me esqueceu, Deus deu as costas para mim, Deus não está me ouvindo mais, não. Muitas vezes o silêncio de Deus e a permissão de Deus dessa dificuldade, dessa tempestade que está assolando o seu barco, é Deus que está nessa causa. É Deus que está promovendo isso. Por quê, pastor? Porque um dos maiores professores que a gente pode ter na vida chama-se problema. Sabia disso, não? Problema, dificuldades, lutas, é um dos maiores professores que a gente vai ter na vida. Existem coisas, irmãos, que a gente só vai aprender na dificuldade. Existem coisas que nós só vamos aprender na dor. Existem coisas que Deus só vai conseguir ensinar a gente no meio de lutas e batalhas. Existem habilidades que Deus só vai desenvolver em você diante de tribulações. Existe uma robustez emocional, sabe? A gente diz assim, engrossar o couro. Existem coisas que Deus só vai gerar em você em dias de dificuldade. Minha sogra chegou para mim um dia antes de Lícia viajar. Para quem não sabe, Lícia viajou domingo passado, chegou sexta à noite. Viajou domingo de manhã, passou sexta à noite. Aí minha sogra me dizia assim, minha sogra com a cara de pena, dizia assim, ô meu filho, como é que vai ser esses dias? Vai ser difícil, né? Aí eu disse assim, minha sogra, a minha escola foi a Bijuartes. Mais dificuldade. Olha, minha sogra, eu entrava às 6 da manhã, saía meia-noite naquela loja. Pressão, luta, trabalho, dificuldade. Eu fui preparado para isso. Não pode se preocupar, não. Eu vou dar conta. Perceba. As lutas, irmãos, os desafios, as dificuldades, as tribulações, nos deixa robustos, fortes, emocionalmente e espiritualmente, para viver o cumprimento da promessa. A gente quer estar forte, mas a gente não quer ir para a academia. A gente quer músculos emocionais muito fortes, mas a gente não quer malhar. A gente não quer levantar os pesos. Escute, mude o significado que você está dando para essa luta. Mude o significado que você está dando para essa tribulação. Isso não vai te matar. O testemunho, o profeta Isaías diz assim, as águas, passarei pelas águas e não me afogarei. Passarei pelo fogo e o fogo não vai me queimar. Porque assim, irmãos, vai ter fogo, vai ter águas, vai ter tempestade, vai ter dificuldade, mas isso não é o abandono de Deus, pelo contrário, é Deus colocando você sentado na sala de aula dele para lhe ensinar lições que outras coisas não iriam ensinar, para lhe fortalecer, para deixar você robusto, pronto para receber a resposta da oração que você pediu. Não veja as dificuldades como um fim. Dificuldades são um meio de Deus gerar em você o caráter, a força, a maturidade para você receber o que Ele tem para a sua vida. Diante das dificuldades, não se vitimize. Não fique se lamentando. Olha, pastor, veja a minha vida. Pastor, olha, veja, sinta pena de mim.
Veja como eu estou, pastor. Você está vendo isso aqui, pastor? Escute, irmão, não se lamente. Não fique se vitimizando. Sabe, não dê esse significado às suas lutas. Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Você não é. Deus não trata você assim. Deus não te vê como um coitado. Você é filho do Deus Altíssimo. Você foi gerado para ser um príncipe, para governar junto com Ele, para ser uma princesa, para governar junto com Ele. Deus te deu sabedoria, Deus colocou em você o Espírito dEle, para que você tenha a mente dEle, o caráter dEle. Você entende? Vamos passar por lutas, mas sem ficar, sabe, usando as lutas como desculpa, usando as lutas como lamúria, para que Deus sinta pena da gente e as pessoas sintam pena da gente. Não! Eu estou passando por dificuldades, mas o Senhor está comigo. O Senhor, a bondade dEle não tem se apartado da minha vida. Eu vou, escute, ao invés de eu estar me lamentando e me vitimizando, busque aprender, busque a lição que essa dificuldade está trazendo para a sua vida. Toda luta nos traz lições, e quanto mais rápido a gente aprende, mais rápido a luta acaba. Entenda isso. Toda dificuldade traz consigo um tanto de lição. Quanto mais rápido a gente aprende a lição, mais rápido a gente passa de ano. Agora, quando a gente não aprende a lição, a gente fica andando em círculo, como o povo no deserto. Porque Deus é paciente. Você vai repetir um ano, vai repetir 2, e Ele vai continuar insistindo com você até você passar de ano. Só vai demorar um pouco mais. A espera vai ser um pouco maior. Então, olhe para as dificuldades e diz assim, o que é que eu posso aprender aqui? O que é que essa luta quer me ensinar? O que é que essa luta quer desenvolver em mim? Qual é a habilidade? O que é que essa luta vai fortalecer em mim? O que é que eu preciso aprender com isso aqui? É uma coisa que eu preciso corrigir? Eu preciso tratar com algo? Eu preciso trazer algum alinhamento na minha vida? Quanto mais rápido a gente aprende, mais rápido a luta acaba. Davi, diante das dificuldades, ele não parou. Diante da pressão, da perseguição, da ameaça de morte, Davi suportou anos, até que Deus cumprisse aquilo que Deus falou por meio da boca do profeta Samuel. Então entenda, irmãos, não pare nas dificuldades, busque se adaptar a cada situação. Busque a se adaptar. Está desse jeito, se adapte. Diminuiu, pastor, o meu recurso financeiro diminuiu, se adapte. Não fique lamentando, porque meu salário, não. Busque soluções de como você vai viver com menos agora. Busque se adaptar às realidades, mas não pare nas dificuldades. Terceira lição: enquanto se espera, sirva mesmo passando por problemas. E esse texto eu quero ler com você. 1 Samuel 22. Eu vou ler na tela com você. 1 Samuel 22. Olha o que diz na tela. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Veja, vamos dar uma pausa aqui. Aqui Davi está fugindo, perceba. Ele está fugindo. Ele sai de um lugar e foge e vai se refugiar na onde? Na caverna de Adulão. Aí veja, quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, foram lá visitar ele, ficar com ele. Veja, depois de muito tempo de perseguição, soube um lugar que ele tinha se estabelecido e foi visitar ele, os parentes. Mas veja o verso 2, o que foi que aconteceu lá na caverna de Adulão. Ajuntaram-se a ele, lá na caverna, todos os homens que estavam os que tinham o quê? E todos o quê? E o que Davi fez? Se tornou chefe deles. E havia com ele uns 400 homens.
Veja, passando a pior luta da sua vida, passando a pior dificuldade da sua vida, se chegou a Davi, gente com problemas igual dele. Sim ou não? Gente com problema. Veja lá, quem foi o povo que chegou? Vamos ler de novo lá. Primeiro, que estavam em... Davi estava vivendo dificuldade? Sim. Olha, os que tinham... Davi tinha dívida? Tinha uma dívida com o rei. Ele não fez a dívida, mas tinha uma dívida. O rei queria que ele pagasse com a própria vida. Perceba, ele estava sendo cobrado por uma coisa que ele não devia, mas ele tinha uma dívida. E olha, os amargurados de... Ou seja, viver debaixo de perseguição, pressão, traz amargura ao espírito, sim ou não? Perceba. É o tanto que o salmista está dizendo, olha, eu apresentei a Deus o meu grito de socorro. Ele estava vivendo um tempo de angústia, irmãos. Não tem ser humano que aguente viver perseguido, ameaçado de morte por tantos anos e não entre num lugar de angústia. Mas perceba, Deus trouxe para perto de Davi gente com problema parecido. E você pode olhar em volta. Perceba. Se não vai chegando para você umas demandas, gente com dificuldade, semelhante às dificuldades que você está enfrentando. Perceba, porque enquanto se espera, Deus vai colocar gente que está vivendo um problema parecido com você. Perto de você. É no trabalho, é na vizinhança, é na faculdade, é na escola. A luta que você está enfrentando, Deus vai colocar gente com uma luta parecida perto de você. Aí sabe qual é a nossa tendência? A nossa tendência é dizer assim, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Eu não estou conseguindo me ajudar. Eu não estou conseguindo resolver o meu problema, como é que eu vou resolver o problema dessa pessoa? É? Sim ou não? Veja, a pessoa está vivendo problema no casamento, aí só chega a demanda de casamento. Olha. Casamento. Aí a pessoa diz assim, como é que eu vou aconselhar de casamento, meu casamento estando desse jeito? Como é que eu vou servir essa pessoa, orar com ela pela transformação do casamento dela, se meu casamento não está transformado? Foi o que Davi fez. Davi se pôs a servir aqueles homens. No auge da sua dificuldade, passando pelo pior vale da sua vida, Davi se pôs a liderá-los. Aprenda a servir pessoas, mesmo passando por problemas. Enquanto se espera, não negue ajuda. Não negue, sirva, ame. Você diz assim, olha, pastor, eu estou passando por uma crise financeira e só está chegando gente perto de mim precisando de ajuda financeira. Você tem só um pão? Reparta o pão que você tem com essa pessoa. Escute o que eu estou dizendo a você. Enquanto se espera, sirva, mesmo passando por problemas. Eu, como pastor, já ouvi muito, irmão, muito. De eu chegar de pessoas e comissionar a pessoa para servir em alguma área da igreja. Irmão, nós estamos precisando de pessoas, você pode fazer isso, você pode servir ali, você pode... A pessoa diz assim, pastor, eu não estou no momento de servir porque eu estou passando por algumas dificuldades. Eu já ouvi muito isso. Pastor, olha, eu não me vejo pronto para poder servir nessa área, porque, pastor, eu estou passando por luta. Gente esperando a luta acabar para depois achar que está pronto para servir. Quando, na verdade, é o serviço enquanto está se passando por luta que vai me deixar pronto. Então, a gente está esperando ficar pronto para servir, quando, na verdade, é o serviço ao outro que me apronta. Perceba. Quantas vezes, dando um conselho a uma pessoa que está passando a mesma luta que eu, o conselho que eu estou dando é um conselho que me serve. Eu vejo Deus falando na minha boca para outra pessoa, mas aí no momento que eu estou falando, dando conselho, o Espírito Santo diz, esse conselho é para você também. Escute, irmãos, sirva mesmo passando em meio a problemas, porque enquanto servimos, também somos servidos.
Quando a gente se envolve com a luta do outro, há uma graça que é liberada sobre a nossa vida. Escute isso, meu irmão. Davi se pôs a liderar os endividados, veja. E aí perceba, veja, foi servindo esses homens que Davi montou o seu batalhão de operações especiais. O BOPE. Davi tinha o exército e o exército tinha um batalhão. Eram os 400 valentes de Davi. Os homens leais a Davi. Homens que estavam dispostos a dar a sua vida por Davi. Homens leais a eles. Homens que serviram a Davi. Que lutou várias batalhas com Davi. Quem foram esses homens? Esses 400. Quando Davi assume, quando a palavra, quando a promessa se cumpre, quando Davi senta no trono, que Davi vai estabelecer o seu reino, Davi tem um batalhão de operações especiais montado, treinado, gente leal, pronto. Por quê? Foi gente gerada depois que ele sentou no trono? Não, gente que foi gerada enquanto ele estava passando o tempo de espera, em dificuldade, em luta. Lá enquanto esperava, Deus já estava provendo recursos para quando a promessa se cumprisse. O recurso foi provido lá na espera. Aleluia. Entenda isso, irmãos. Não negue servir mesmo passando problemas. Não deixe de se envolver com a obra de Deus. Diz assim, olha, eu evangelizo, pastor, eu vou evangelizar, mas sabe, pastor, minha fé não está muito bem. E pastor, como é que eu vou falar de Jesus se minha fé não está firme? Não sabendo que falar de Jesus para os outros fortalece nossa fé. Você já experimentou fazer um evangelismo? Como você volta voando? Você sai da frente, Satanás, que eu estou. Você já experimentou fazer isso? Quando você sai para evangelizar, você volta fortalecido. Sua fé, meu Deus, irmãos. Aí você não está evangelizando porque sua fé não está fortalecida. Sirva mesmo em meio a dificuldades. Sirva mesmo em meio aos problemas. Porque enquanto você serve, você será servido. Quarta e penúltima lição que eu aprendo com Davi. Quarta e penúltima. Enquanto se espera, consulte a Deus e busque direção. Davi, por diversas vezes, a Bíblia vai nos mostrar, 1 Samuel capítulo 23, 1 Samuel capítulo 30, enquanto se esperava, Davi buscou a direção do Senhor. Senhor, é o Senhor que abriu essa porta, eu tenho que entrar por essa porta. Senhor, esse desafio, o Senhor está comigo, o Senhor vai me dar graça para suportar esse desafio. Senhor, eu devo assumir esse desafio. Senhor, e agora? Eu estou entre uma escolha, eu não sei o que eu escolho, se eu vou pelo caminho da direita ou pelo da esquerda. Senhor, me mostra qual é o teu caminho, me mostra qual é o caminho que vai me levar para o teu propósito. Ou seja, Davi consultava, buscando a direção de Deus. Enquanto se espera, busque a direção de Deus, a direção que vai te levar rumo ao propósito de Deus para a sua vida. A direção que vai levar você para o lugar de ser amadurecido, preparado para receber aquilo que você orou, ou para receber aquilo que Deus prometeu. Consulte a Deus, busque a Deus em oração, porque escute, talvez Deus não respondeu a oração que você fez, mas Deus vai responder essa oração, buscando direção, para saber qual é o próximo passo. Senhor, qual é o próximo passo? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para a minha vida? O que é que eu devo fazer diante dessa dificuldade? O que é que eu devo fazer diante desse desafio? Senhor, fale comigo, me dê direção. Consulte ao Senhor enquanto se espera. Consulte a Deus buscando direção. Quinta e última lição. Enquanto se espera, não pegue atalhos. Talvez essa é uma das mais importantes. Por quê, pastor Denis? Porque talvez seja a maior tentação que vai existir na nossa vida enquanto a gente espera. A tentação de pegar atalhos. Não pegue atalhos. Na espera angustiosa de Davi, por 2 vezes, por 2 ocasiões, ele teve a oportunidade de matar Saul.
Em uma das ocasiões, Saul entrou na caverna que Davi estava escondido lá dentro. Davi escondido dentro da caverna, Saul entra lá dentro da caverna, ele vê Saul, só está Davi e Saul. Davi poderia puxar a espada e executar Saul ali mesmo. Durante o período de perseguição, ele pôde tirar a vida de Saul por 2 ocasiões. Mas o testemunho de Davi é: eu não tocarei no ungido de Deus. Sabe qual foi o entendimento de Davi? Diz: olha, não. Olha o entendimento de Davi. Foi Deus que colocou esse homem no governo. E é Deus que vai tirar, não sou eu que vou tirar ele. Eu não vou dar uma ajudinha para Deus. Porque se Davi matar Saul, significa o quê? Hein? Veja, Davi sabe que vai ser o próximo rei. Sabe ou não sabe? Para que ele possa ser outro rei, o rei em questão tem que pular fora. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, se eu mato o rei, problema resolvido. Veja, eu vou encurtar esse caminho de espera. Eu estou esperando Deus fazer, mas eu vou dar uma ajudinha para Deus. E olha como a gente gosta de dar ajudinha para Deus. Escute, meu irmão. Não tente construir caminhos com suas próprias mãos. Continue no caminho de Deus. Mas, pastor, está diante de mim a possibilidade de resolver o problema. E essa promessa cumprir logo de uma vez por todas. Não faça com suas mãos aquilo que Deus está fazendo com as mãos deles. Não atalhos. Matar Saul seria pegar um atalho. Porque Deus não ia tirar Saul do governo? Sim ou não? Como tirou. Mas no tempo de Deus, do jeito de Deus, da forma de Deus. Não no tempo de Davi e no jeito de Davi. Não caia na tentação de pegar atalhos. Escute. Pegar atalhos vai ser uma das maiores tentações que você vai ter enquanto espera. E pode ser uma tentação? Pode. Jesus no deserto, 40 dias de jejum, o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Qual foi uma das tentações do diabo para Jesus? Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. O que é que o diabo está propondo para Jesus? Um atalho. Veja, você tem um caminho dificultoso. Você vai ter um caminho que você vai ter que fazer um ministério, vai ter que caminhar de um lugar para o outro, fazer para lá, sabe? Você vai ter que depois ir ser preso, humilhado, cuspido, morrer crucificado, nu. Veja, perceba. Vai doer, vai sofrer. E você não precisa pegar esse caminho, é só você se prostrar. Olha o atalho. É só você se prostrar e me adorar e você vai ter tudo isso. Qual é a tentação do diabo? Abandone o caminho de Deus e pegue o atalho. Muitos atalhos vão se colocar, muitas possibilidades de atalho vai se colocar diante de você para tirar você do caminho. Por 2 vezes, Davi teve a oportunidade de resolver o problema, matou Saul, assume o reinado, a promessa se cumpre, mas não era o tempo de Deus. Escute uma coisa, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Aquilo que tem potencial de vida, se nascer antes da hora, passa a ter potencial de morte. Veja, um bebê no ventre da mãe. Se esse bebê nascer de 9 meses, tem mais chance de viver ou de morrer? De viver. Mas se esse mesmo bebê nascer com 5 meses, tem mais chance de morrer ou de viver? De morrer. Quando você pega o atalho, você faz nascer antes da hora. E quando nasce antes da hora, tem mais potencial de morte do que de vida. Que seja no tempo perfeito de Deus. Espere. Não faça com suas mãos. Deixe Deus fazer com as mãos deles. Deixe Deus fazer no tempo de Deus. Não queira dar uma ajudinha para Deus. Enquanto se espera, permaneça firme obedecendo a Deus.
guardando os princípios de Deus, guardando o seu coração do pecado. Vai surgir propostas, vai dizer assim, vai surgir propostas, olha, mas se você pegar isso aqui, você vai crescer essa empresa mais rápido. Olha, se você fizer desse jeito, você vai multiplicar o seu dinheiro mais rápido, mas é um jeito ilegal. Deus vai fazer você prosperar, vai demorar um pouco mais. Não pegue o atalho. Não pegue o atalho. Deus vai resolver, não pegue o atalho. Não queira fazer do seu jeito. Deixe Deus fazer do jeito dele. Enquanto se espera, meu irmão, resista à tentação de fazer do seu jeito. Enquanto se espera, resista. Não tente fazer com as suas próprias mãos o que Deus está fazendo com as mãos dele. Você será tentado a fazer do seu jeito. Mas escute, crucifique a sua carne. Crucifique a sua vontade. E decida permanecer no jeito de Deus. Não queira dar jeitinho. Não queira dar ajudinha. Deus não precisa da sua ajudinha. Deus não precisa das suas mãos para matar Saul. Ele pode fazer isso. Que não seja por suas mãos, que seja pelas mãos de Deus. Não force. Não force portas, irmãos. Se a porta é para você, Deus vai abrir. Não force a porta. Escute isso que eu estou dizendo. Não force a porta. Diga, Senhor, se essa porta é para mim, ela vai se abrir sem eu botar a mão nela. Escute. O cumprimento da promessa vai vir na sua mente meu mundo de ideia de coisas que você pode fazer para agilizar as coisas. Mas na verdade, se você fizer isso, você vai cometer um aborto. Vai nascer antes da hora. Vai nascer antes de você estar preparado para receber. Deixe que no tempo de nascer, Deus vai fazer nascer. As promessas que Deus tem para a sua vida vai te alcançar. As bênçãos que Deus tem para a sua vida vai te alcançar. A Bíblia diz que as bênçãos nos seguirão, nos acompanharão. Entenda isso, o que Deus tem para você, irmãos, quando chegar o tempo de nascer, ninguém pode impedir. Quando chegar o tempo de Deus responder a oração que você fez, de Deus vir com providência, de Deus operar o milagre, agindo Deus, quem impedirá? Escute, nada e ninguém pode impedir. O que Deus disse vai acontecer. Não precisa ter pressa, espere. Espere, vai levar anos, porque esse é o padrão de Deus. Mas, pastor, por que Deus fala com tanta antecedência? Para a gente se preparar. Davi, 15 anos antes. Abraão, você vai ter um filho. 25 anos antes, Deus disse que ele ia dar um filho a ele. Perceba. Noé, faça uma arca. 120 anos depois caiu o dilúvio. Esse é o padrão do Deus que a gente serve. A gente está esperando Deus fazer em meses aquilo que Deus está disposto a fazer em anos. Aprenda isso, irmãos. Entender isso vai fortalecer sua fé. Entender isso vai colocar você num lugar de perseverança. Você vai dizer, eu não vou desistir, eu não vou parar diante das dificuldades, eu não vou recuar diante das portas abertas. Entender isso, você vai dizer assim, olha, eu não vou parar de servir, eu vou continuar servindo, eu não vou entregar o meu cargo na igreja, eu não vou entregar meu ministério, mesmo passando dificuldades, eu vou continuar fazendo a obra de Deus, eu vou continuar servindo, eu vou continuar com a mão no arado e não vou olhar para trás. Sabe, entender isso vai colocar a gente numa rota, sabe, de estar aprontado para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Entenda, esperar é necessário. Se coloque de pé, eu quero orar com você.